Quem aí que já não pensou duas vezes antes de se desfazer daquela panela velha? Ou teve dúvida de como jogar fora as pilhas descarregadas? Também aposto que você é daqueles que termina de tomar a sua cervejinha ou seu refrigerante na praia e guarda as latinhas para a galera que passa recolhendo, né? Mas se você não se identificou com nenhum desses exemplos que eu dei, eu tenho certeza que na casa da sua mãe ou da sua avó, as borras de café e as cascas de ovos não vão para o lixo, porque elas usam para colocar nas plantinhas, acertei? Se você conhece alguma dessas práticas que eu citei, você entende um pouco de como funciona a economia circular. E é justamente sobre ela que o Indústria de A a Z vai falar hoje. Vamos lá? Então bora lá, gente. Explicando esse nome primeiro, né? Por que economia circular? Você lembra daquele símbolo da reciclagem, que é um círculozinho e uma setinha? Então, foi esse símbolo que inspirou os ambientalistas britânicos David Pearce e Kelly Turney lá em 1989, quando falaram sobre economia circular pela primeira vez. Esse símbolozinho representa justamente a rota de produção e do consumo, que compreende: primeiro, a extração, que é quando um recurso natural é retirado do meio ambiente para ser direcionado à produção. 2. A transformação. Essa matéria-prima passa pela indústria e vira um bem de consumo. 3. O consumo, que é quando as pessoas compram aquele produto e o consomem, né, como o nome já diz. 4. A manutenção e a reparação, e aqui nessa fase ela busca dar novas características ou arrumar algo estragado naquele produto para que ele possa ser reutilizado. 5. A reutilização. Esses produtos passam por uma manutenção ou manufatura e agora passam a ser novamente consumidos. E 6. A reciclagem ou tratamento para o descarte consciente. Aqui nessa fase é quando o insumo não pode ser mais utilizado e ele é reutilizado de outras formas. Se não puder ser mais reutilizado de outras formas, então esses insumos vão ser descartados de forma consciente. A ideia é que essa lógica em formato de círculo prolongue a vida útil dos produtos, porque a matéria-prima vai ser utilizada repetidamente até o esgotamento definitivo, ao contrário do modelo econômico que vigora hoje, que é economia linear. E como o nome já diz, gente, esse formato está mais para uma linha horizontal, que tem começo, meio e fim. Assim como na economia circular, a economia linear começa ali na extração da matéria-prima, mas depois ela segue para o processamento, transformação, consumo e, por fim, o descarte. Então tem uma mudança ali no meio do ciclo, né? Em outras palavras, a gente tira os recursos naturais do meio ambiente e produz algo, usa e depois aquilo não serve mais. E aí a gente joga fora, né? E como diz o ditado, de onde só se tira e não se põe, um dia faz falta. E só para fazer um parêntese aqui, gente, essa coisa de começo, meio e fim é duplamente prejudicial para o meio ambiente, que tem os recursos extraídos no início do ciclo e é o destino de todo o lixo produzido lá no fim. E se a gente parar para pensar que atualmente o nosso país tem aproximadamente 210 milhões de pessoas e cada uma produz em média 343 quilos de lixo por ano, imagina o quanto de lixo não vai ser produzido dentro de 100 anos. Levando em consideração que tem materiais que demoram até 1 milhão de anos para se decompor, como o vidro, será que vai existir terra para a gente viver ou só lixo? Gente, momento reflexão mesmo, viu? E aqui eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, gente. Lembra da latinha de cerveja que eu mencionei lá no começo do vídeo? Então, o alumínio é um dos materiais mais recicláveis do mundo, mas se descartado, leva de 200 a 500 anos para se decompor. E segundo o International Aluminium Institute, babei. Segundo o Instituto Internacional do Alumínio, de 1,5 bilhões de toneladas de alumínio já produzidos, cerca de 75% ainda estão em plena utilização. Isso porque para cada 1 quilo de latinhas recicladas, 5 quilos de bauxita são economizados para iniciar uma nova produção. E só fazendo um parêntese, gente, a bauxita é um mineral que é extraído da crosta terrestre para produzir o alumínio. Então, quanto mais latas são retiradas dos lixos, menos consumo de energia, água e CO2 para produzir mais alumínio, entendeu? E o plástico, gente, não fica para trás não, viu?
Tá em tudo e é muito difícil de se decompor, mas muito fácil de se reciclar. Atitudes simples, como separar itens plásticos na hora de pôr o lixo para fora, já fazem toda a diferença no destino final dele. É mais plástico sendo reutilizado e menos sendo produzido. Uma economia de dinheiro e até de tempo, né não? E apesar de, obviamente, precisarmos urgentemente da economia circular, ainda está um pouco difícil de fazer as pessoas entenderem que é necessário adotá-la. E eu sei que é difícil eliminar alguns costumes que estão na nossa sociedade há muito tempo, né, gente? Como é o caso da economia linear. Inverter esse pensamento de modo que as pessoas percebam que é necessário se preocupar com questões que elas nunca se preocuparam ainda é um desafio. Mas governo, sociedade civil e indústria precisam fazer uma força-tarefa para que as pessoas valorizem produtos como serviços, adotem a economia do compartilhamento, optem por produtos eco e adotem a logística reversa. E essa última é uma opção muito importante no caso da indústria, viu? Porque é por meio da logística reversa que as empresas assumem o compromisso de achar um fim para os produtos poluentes que produzem, como o caso das pilhas ou das baterias usadas. Óleos também entram nessa, pneus, entre outros materiais. Mas e o papel do governo? Afinal, é ele que tem que liderar ações efetivas para que o país entenda que vale a pena praticar a economia circular. Se for o caso, até criando sistemas de compensação para quem produz e para quem consome. E atualmente, gente, a gente conta com algumas políticas públicas que incentivam a gestão responsável de resíduos, como é o caso da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. E esse texto é muito importante porque traz incentivos justamente para a prática de logística reversa e para a gestão responsável do lixo produzido. Aí, no ano passado, lá em 2024, também foi lançada uma outra lei super importante, que é a Política Nacional de Economia Circular. E essa já vem mais focada em transicionar da economia linear para a economia circular, usando inovação, educação e geração de empregos. E lá na Agência de Notícias da Indústria, a gente fez um material bem completo sobre os principais pontos dessa legislação, viu? Dá uma conferida lá. A gente também tem na Agência de Notícias da Indústria exemplos de iniciativas de economia circular criadas e implementadas por empresas que têm a participação do Senai. E eu vou deixar o link aqui para vocês, ou melhor, aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações e mandar para aquele seu amigo que precisa conhecer um pouquinho mais sobre economia circular. Até a próxima e tchau, tchau!